Pessoal, tudo bem? O meu nome é Jaqueline e eu sou a professora que irá acompanhar vocês nas aulas de restauração. Na nossa primeira aula, falaremos a respeito da profissão restaurador-conservador. Quais são as ferramentas utilizadas por esse profissional? Entenderemos também quais são as principais habilidades que deverá esse profissional ter para executar a sua função. Quais são os profissionais afins que atuam como restaurador? Conhecerão também o pensamento de Cesare Brandi. Faremos também um exercício de avaliação para iniciar uma restauração fictícia em elementos decorativos na fachada de um edifício público. Quem é o profissional conservador-restaurador? Qualquer pessoa que desenvolva, através de estudo, suas habilidades, tendo gosto pela arte e queira preservar o nosso patrimônio cultural. Dentre eles, existem profissionais afins que atuam como restaurador conservador. Esses profissionais são os arquitetos, designers, pintores, historiadores, arqueólogos, museólogos, químicos, artistas plásticos. Esses profissionais procuram cursos rápidos para desenvolver conhecimentos na prática para a execução do seu ofício. Esses cursos podem ser a química aplicada, documentação e registro, história da arte, microbiologia, pintura. Qual a natureza do trabalho do restaurador? Aqui podemos citar o cultural, o técnico e o científico. Por exemplo, o aspecto cultural seria um momento em que aquela obra ela foi criada, um momento histórico. Os aspectos sociais, políticos, econômicos e religiosos. Nesse momento, reconheceremos o trabalho do artista criador. Depois citaremos a técnica. Ele trabalhava e que tipo de materiais era constituído a obra desse artista. Portanto, nos referimos às técnicas, estamos já falando de intervenções. Deverá aqui o restaurador usar todo o seu conhecimento e entendimento para avaliar o tipo de materiais que foram usados, o tempo de cura, a volaticidade de um determinado produto, testes de solvências e, por fim, aplicações de todo o seu conhecimento. Científico seria os embasamentos sobre a parte técnica, que seriam estudos fundamentados por cientistas e teóricos. Neste último caso, são necessárias pesquisas aprofundadas para avaliar os tipos de procedimentos a serem tomados. Cesare Brandi, nos anos 40, fundamentou o restauro crítico, juntamente com outros teóricos. Ele é um dos principais nomes da restauração de objetos de arte. Brandi escreveu o livro A Teoria da Restauração. Nesse livro, ele lança a ideia da intervenção em obras históricas, dentre elas também arquitetônicas. Organizou o Instituto Central de Restauro, o ICR, em Roma, instituição da qual se tornou diretor
Esse instituto também é referência para técnicas de restauração, proteção, salvaguarda e restauro de obras de arte e arquitetônica em toda a Itália. Passou a trabalhar junto à Unesco, viajando o mundo enquanto estudava as características do patrimônio artístico e cultural. E ele afirma que uma obra de arte é um produto criado pelo homem e, como tal, devemos trabalhar sim o restauro estético, mas sempre pensando na história dessa obra. Para isso, ele lança 2 princípios. O primeiro é restaurar apenas a matéria da obra. Já o segundo é a restauração, que deve ser restabelecer a unidade da obra, desde que não se cometa um falso testemunho. Assim, entendemos que um restaurador não pode, de forma alguma, inventar ou criar ao seu próprio gosto um material sobre uma obra que esteja sendo restaurada, mas sim preservar e respeitar a autenticidade dessa obra. Agora falaremos a respeito do equipamento de proteção individual, o EPI. Devemos pensar que vários profissionais fazem o uso de um determinado tipo de EPI, como, por exemplo, os médicos com as suas máscaras e luvas, engenheiro com o uso do capacete, óculos, o artesão também com os seus jalecos e luvas. Hoje, mais do que nunca, devemos nos proteger, além de proteger as obras que serão manipuladas durante o processo de restauração. Para isso, fazemos o uso do jaleco, que tem em seu punho um elástico. Assim, protege o nosso corpo, principalmente do contato de algum produto químico. No nosso caso, deverá ser branco, porque nós podemos ver com facilidade as sujidades e trocar. As luvas. Nossas mãos naturalmente contêm gordura e acidez. As luvas protegem tanto os objetos quanto a nós mesmos. Fazemos também uso da touca, ajuda a evitar a queda de cabelo sobre as obras. Óculos de proteção. É de suma importância. Nossos olhos absorvem facilmente a luz extrema, pó e química em geral. Podemos usar o óculos de proteção sobre outro óculos. A máscara, tanto para a nossa proteção quanto para salvaguardar os objetos e as obras expostas. Muitos de nós não temos um espaço específico, mas podemos criar esse espaço, se possível utilizando uma mesa próxima à janela, pois ela possibilitará a ventilação e a entrada de luz natural. Podemos forrar a mesa com papel ou sobrepor tábuas ou peças de revestimento cerâmico. Tudo vai depender do tipo de material a ser trabalhado sobre ela. Se esse espaço estiver próximo a áreas molhadas, será de grande utilidade para a limpeza das ferramentas e higienização geral. Podemos também fazer o uso de caixas organizadoras. Uma simples caixa de sapato já é o suficiente para podermos guardar os nossos lápis ou ferramentas. O restaurador faz o uso de uma diversidade grande de ferramentas, incluindo espátulas, goivas, necrons, bisturis e palitos, pincéis variados e trinchas. Análise fictícia para a restauração de um edifício público. Nesta aula, iremos analisar um edifício que necessita de restauração. Para a execução da nossa atividade, o aluno poderá analisar as imagens que ficarão também disponíveis na sala do Classroom. Descrição do serviço. Fachada e restauro. Uma empresa de engenharia foi contratada para a execução e contratação do profissional de restauro. Estudo inicial para a execução da obra de restauração de um edifício público A. Objetivo: obra de restauração de fachada.
O projeto. Analisaremos apenas as especificações técnicas, como o estudo de imagem. Condições gerais, interpretação dos desenhos e documentos. Estrutura, observar a metálica, madeiramento e argamassa. Restauro, início da obra. Restauração da fachada, remoção dos elementos como pregos, grades, placas e elétrica aparente. Limpeza através do hidrojateamento sob pressão com temperatura controlada para a remoção de toda a sujidade. Remoção mecânica, elementos estranhos como cartazes, através de raspagem, escova de cerdas duras, remoção de tintas, partes soltas da argamassa com o uso de produto químico apropriado. Recomposição das partes faltantes, fechamento de buracos, de panos de revestimentos, frisos, molduras e fissuras. Preenchimento de trincas, restauração de elementos decorativos, através da execução de gabarito e de forma para moldagem. Espero que vocês tenham compreendido qual é o ofício do restaurador conservador e a importância e respeito pela obra e pela sua história. Na nossa próxima aula, aprenderemos sobre elementos arquitetônicos decorativos, faremos pesquisas, releituras e desenho. Então, até lá!